tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo em mais um momento de reflexão e de prece. Hoje, dando continuidade à leitura do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado por Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, vamos conversar sobre o capítulo 85, com o título Se aspiras a servir. Afirmas-te no veemente propósito de servir, entretanto, para isso, apresenta cláusulas diversas. Dispõe de recursos próprios, conquanto humildes, para as tarefas do socorro material. Contudo, esperas pelo dinheiro dos outros. Tens contigo vastas possibilidades para alfabetizar os necessitados de instrução, mas esperas um título oficial que talvez nunca chegue. Mostras pés e braços livres que te garantem o auxílio ao irmão em prova. Entretanto, esperas acompanhantes que provavelmente jamais se decidam ao concurso fraterno. Relacionas talentos múltiplos a fim de cumprires a abençoada missão de amor puro entre os homens. Todavia esperas, em família, pelo companheiro ideal. Se acordaste para a cooperação com Jesus, recorda a afirmativa de Paulo. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Quando o apóstolo escreveu essa confissão, estava preso em Roma, e em torno dele, o ambiente doloroso do cárcere, guardiões desalmados, companheiros infelizes, pragas e palavrões, nem sempre pão à mesa, nem sempre água pura, nem sempre consolação, nem sempre voz amiga. Entretanto, ao invés de desanimar, o companheiro do Evangelho cede vida e força, serenidade e bom ânimo a si próprio. Se aspiras a servir aos outros servindo a ti mesmo, no reino do Espírito, não percas tempo, na expectativa inútil, pois todo aquele que sente e age com Cristo vive satisfeito e procura melhorar-se, melhorando a vida com aquilo que tem. Quando nós lemos essa mensagem, nós lembramos da questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E essa lição, então, é nos fazendo lembrar do nosso maior modelo e guia, que é Jesus, e de seus exemplos, faz com que a gente traga aqui toda a moral que Jesus nos trouxe, que ela se resume na caridade e na humildade. Isto é, naquelas virtudes que são contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Quando lembramos de todas as passagens, do Cristo, do quanto Ele serviu sem nada esperar, do quanto Ele nos doou tudo que Ele tinha, sem nada cobrar. E lembramos que em todos os seus ensinamentos, Ele aponta sempre essas virtudes de caridade e humildade como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Quando Ele nos diz bem-aventurados e fala aqueles que são pobres de espíritos, isto é,
os humildes, porque deles é o reino dos céus. Ele fala: bem-aventurados aqueles que têm puro coração, os que são brandos e pacíficos, os que são misericordiosos. E ele nos ensina que devemos amar ao vosso próximo como a nós mesmos, né? Fazendo aos outros, então, tudo aquilo que nós gostaríamos que fossem feito para nós. Amando aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, perdoando as ofensas, a fim de que, se nós quiséssemos, que fôssemos também perdoados. Praticando então o bem sem qualquer ostentação, julgando a nós em primeiro lugar e não julgando ao próximo. Humildade e caridade é tudo aquilo que nós devemos carregar durante a nossa passagem aqui pela Terra. Orgulho e egoísmo, isso nós devemos sempre combater, meus irmãos. Não nos devemos limitar às nossas pedras que encontramos no caminho, às nossas dores que somos testados. Não devemos nos deter somente nisso. Devemos olhar com um olhar caridoso as nossas dificuldades, mas devemos ultrapassá-las, sempre tendo então Jesus como nosso grande guia, grande modelo. Ele serviu sempre, ele doou sempre. Na época onde ele estava aqui na Terra, muitos não entendiam suas palavras, por isso a necessidade das parábolas, a fim de que aqueles que ignoravam pudessem, com aqueles exemplos mais materializados, entender o que ele vinha nos trazer. Servir, meus irmãos, então, significa atender necessidades legítimas, imprescindíveis ao bem-estar físico e emocional das criaturas. Quando somos chamados a servir, e isso acontece a todo momento, nós devemos doar tudo o que temos. Se temos conhecimento, não vamos deixar algum empecilho fazer com que a gente retenha esse conhecimento. Se temos algo material que podemos dividir com o outro, não vamos deixar que a avareza nos impeça de dividir o que temos com o outro. Se temos tempo, vamos doar o nosso tempo. Enfim, meus irmãos, todos têm alguma coisa que possa ser dividido com o outro. Todos têm algo para doar, para ajudar, para fazer da vida do próximo um pouco melhor. Jesus, ele foi um servidor e jamais foi um escravo. Todos tinham necessidade de suas sublimes lições e ele as deu. Havia carência de exemplos de dignidade e compaixão, e Jesus viveu tais virtudes com extrema perfeição. Mas ele jamais foi conivente, meus irmãos, com a hipocrisia e os vícios de toda a ordem. Quando lhe pediam sinais, ele não os deu. O mestre não atendeu meros caprichos, e meras vontades. Ele satisfez, sim, as necessidades legítimas. Em suma, ele cumpriu o seu papel no mundo. Quem deseja a paz do Cristo deve seguir esse exemplo. E vamos deixar a seguinte questão: será que nós estamos realmente cumprindo com a nossa missão aqui na Terra? Será que nós estamos realmente servindo ao próximo e, consequentemente, servindo a Deus? Vamos então colocar essa questão em nossas mentes e trazer à nossa consciência o
que realmente nós estamos fazendo com tudo o que nós recebemos e com todas as possibilidades que nós temos de servir. Deixamos então essa questão para que a gente possa refletir e agradecemos novamente a oportunidade dessas reflexões, desse momento de encontro íntimo. Que Fabiano de Cristo esteja sempre conosco.